Bom dia, hoje é 29 de março, façam o cabeçalho, coloquem o nome da escola, a data de hoje, o antecessor e o sucessor do número 29, antecessor é 28 e o sucessor é o 30. Façam um ábaco com 2 dezenas e 9 unidades. Escreva depois 29 em romano, representado por 2x, um i e um x, e na forma ordinal, 29º. Pule uma linha e copie. Substantivo. Substantivo é a palavra que nomeia todas as coisas, reais ou não. Tudo tem um nome. Os seres, as emoções, os sentimentos, as ações, os lugares, os objetos e as ideias. Então, substantivo nomeia tudo. Lembra quando nós brincamos de stop? A maioria das palavras usadas no stop é substantivo. Acentuação. Os acentos são sinais colocados sobre algumas vogais. Então, nas vogais nós usamos acento agudo e o acento circunflexo. Agudo deixa o som mais aberto e o circunflexo o som fechado. Os acentos agudos e circunflexo indicam a sílaba tônica, sílaba forte de uma palavra. Então nós temos no primeiro exemplo A, E, I, O e U. O som é mais aberto. E a outra, no acento circunflexo, A, E, O. O som é mais fechado. Exercício 1. Escreva as palavras que estão no box na coluna correta. Então vocês vão pegar todas as palavras: José, maracujá, avô, Natália, espontâneo, céu, existência, desperdício, interferência, indústria, pôde, consequência. De acordo com o sinal agudo ou circunflexo, vocês vão escrever aqui nessa coluna. Então é só colocar um embaixo do outro, de acordo com o sinalzinho que está usando. Número 2. Assinale a alternativa em que apenas uma das palavras não é acentuada. Então, todas essas palavras que estão aqui são acentuadas, só uma que não. Por exemplo, única, anúncio, ecológica. Nessa alternativa, todas acentuaram, então não é essa. Vocês vão pegar a alternativa que só uma não acentua. Número 3. As palavras estão escritas corretamente em. São as mesmas palavras, o que vai estar errado é apenas o sinal. Então, olhem todas as palavras para ver qual está acentuada corretamente. Pode ser que a palavra também não tenha um acento. Então verifique certinho para estar marcando a opção correta. Número 4. A alternativa em que todas as palavras recebem acento gráfico. Então, acento agudo e circunflexo. Qual dessas palavras todas possuem acento? Então, olhem bem, pode até pesquisar. Apenas uma alternativa correta. A alternativa em que nenhuma palavra possui acento. Então, vocês vão olhar as opções, qual dessas nenhuma possui acento. Número 6. As seguintes palavras utilizam acento circunflexo, exceto em. Então, todas as palavras utilizam esse sinal circunflexo. Só uma que não. Então, qual que não recebe acento circunflexo?
O que é isso? Um acento grave. Você se lembram de ter visto esse acento em alguma palavra? Esse é o acento grave, que serve para indicar a crase. É usado em as, aquelas, aquele e aquilo. A crase é o nome que se dá à união da preposição a com o artigo a. E é o indicador de crase, dá-se o nome de acento grave. Então, para ter esse sinalzinho, precisa de uma preposição e de um artigo definido a. Reescreva as frases utilizando o acento grave. Então, o que vocês vão fazer? Vão reescrever novamente a frase e só substituir o que precisa pelo a com crase ou a com acento grave. Eu fui para a casa da Cíntia. Então a palavra para é uma preposição e a letra a é um artigo. Quando essas duas palavrinhas estão próximas, então nós usamos a crase. Então vai ficar assim: eu fui à casa da Cíntia. Porque eu não fui para qualquer casa, eu fui para a casa da Cíntia. Então, quando tem a preposição mais o artigo a, ele vira a craseado. Letra B. Anita viajou para a região norte nas férias. Então, vai ter a junção dos dois, preposição mais artigo, e vai se tornar um a com crase. Letra C. Eugênio vai para a cidade de Assis. Para preposição mais artigo a. Então, Eugênio vai à cidade de Assis. Número 2. Pesquise e copie de livros de história, jornais ou revistas 3 frases em que apareça o acento grave. Então, vocês vão pesquisar 3 frases que tenha esse acento. Então, pode estar pesquisando no Google. Se alguém tiver a revista ou jornal, pode estar olhando também. Fiquem à vontade. Se tiver dúvida, pergunte. Número 3. Acentue as palavras corretamente. Todas essas palavras usam acento. Então, vocês vão ter que acentuá-las. Por exemplo, a palavra elétrico usa o acento agudo. Em inglês, o acento circunflexo. Você, o acento circunflexo. É só acentuar a palavra. Tem algumas palavras que vocês conhecem e sabem onde vai um acento. É só acentuar. Número 4. Acentue corretamente as palavras do texto. Curupira, o menino de cabelo de fogo e pés, ao contrário, deu um susto enorme em seus amigos da mata, o Saci Pererê e a Yara, pois teve a ideia de colocar anúncios para incentivar o turismo ecológico em sua mata, com a finalidade de assustar os turistas que ali aparecessem. O Saci deu um pulo com sua única perna e gritou: Ficou louco? Você sabe do que isso vai dar? Bagunça na nossa mata? É só isso que os seres humanos fazem. Acabam com tudo. Desmatam, queimam, poluem. E o Curupira, querendo argumentar, disse: Não, a gente não deixa. Vamos aproveitar e dar umas boas risadas dos sustos que eles vão levar com a gente.
A Yara, que até então permaneceu calada, resolveu entrar na conversa e deu seu parecer. Não quero ninguém sujando meu rio. A minha cachoeira, não. O Curupira acalmou a rainha do rio e argumentou. A gente coloca umas placas dizendo: proibido jogar lixo no rio. Ah, mas será que alguém vai respeitar isso? Vão sim, deixa comigo. Ainda vamos nos divertir. O Saci, meio que instigado com a possibilidade de se divertir às custas dos sustos que daria nos turistas, aceitou a proposta do amigo. Então, as palavras do texto que precisam ser acentuadas são essas. No exercício 5, vocês vão pegar as palavras que foram acentuadas no exercício 4 e colocá-las nas colunas. Então, com o acento agudo, tem 11 palavras. Com o acento circunflexo, tem 2. E com o acento grave ou crase, tem 1. Então, prestem bastante atenção. Podem pesquisar essas palavras para ver a acentuação e depois coloquem na coluna. De preferência, coloquem com letra de forma e façam certinho o acento. Se tiverem dúvidas, perguntas, é só estar tirando a dúvida, perguntando e mãos à obra.